Boa tarde. Estou mesmo aqui pertinho, acho que ouvem bem. Sejam bem-vindos a mais um debate neste ciclo dos mantras do Coliseu, que desta vez é dedicado à relação dos jovens com as redes sociais e aos limites que devemos ou não impor a esta relação. É um tema que tem sido alvo de debate político e que está neste momento a ser legislado. Já vamos falar sobre isso. Agradeço a todos a vossa presença e, claro, aos nossos dois convidados, que são bem conhecidos nesta área, trabalham diariamente com crianças, com adolescentes e também com famílias. Vamos a apresentações. Margarida Gaspar de Matos é psicóloga, especialista em saúde mental e promoção da saúde nos jovens. Também é professora catedrática da Universidade de Lisboa, investigadora e coordenadora em Portugal do estudo Health Behavior in School-Age Children, da Organização Mundial de Saúde, que é um dos maiores estudos internacionais sobre comportamento e bem-estar adolescente. O Rodrigues é pediatra, autor do projeto Pediatria para Todos, bem conhecido para todos os pais de crianças pequenas, incluindo eu. É seguido por centenas de milhares de pessoas, acompanha diariamente crianças, adolescentes e pais. É também bastante vocal sobre este tema e sobre as preocupações que tem em relação aos ecrãs e às crianças. Obrigada aos dois por estarem aqui connosco. Obrigada também ao Coliseu pelo convite. Posso fazer desde já uma declaração de interesses, que eu sou uma parte interessada neste debate. Não só enquanto jornalista, que é um tema que me interessa, e falo bastante sobre fenómenos das redes sociais, às vezes fenómenos estranhos das redes sociais no podcast Como Assim, que faço no público, e além disso sou mãe de um bebê de 1 ano, portanto também gosto de pensar sobre este tema e sobre o futuro que estamos a desenhar para ele. Vamos então ao debate. Queria que pegassem nos microfones quando falarem. Podemos começar precisamente por fazer um retrato desta juventude e falar do que é que está a acontecer aos jovens. A Margarida coordenou um estudo da OMS já há 4 anos, que este ano vão sair dados novos, mas ainda não podemos avançar, certo? Na altura, este estudo de 2022 era preocupante, mostrava uma deterioração significativa do bem-estar emocional dos adolescentes portugueses. 1 em cada 4 adolescentes a dizer sentir-se infeliz. Entretanto, já saiu outro estudo do Observatório de Saúde Mental, em que também esteve envolvida, que já foi um bocadinho melhor. Portanto, gostaria que me fizesse aqui um retrato de como estão os nossos jovens com base nestes estudos que têm feito. Ok, não há uma questão de não se poder falar ainda dos dados, é que os dados ainda estão feitos em números, portanto ainda só temos aquelas tabelas de Excel, ainda não quer dizer nada, ainda temos que trabalhar isso. Olha, nós até 2014, tanto em Portugal como pela Europa fora, porque este estudo é um estudo que põe 52 países, entre 48 e 52, depende dos financiamentos que os países vão conseguindo. Os jovens estavam, pela Europa inteira, estavam a ficar cada vez mais saudáveis, tanto do ponto de vista da saúde física como do ponto de vista da saúde psicológica. Mas depois, é evidente que estes jovens que têm agora 14, 15 anos não foram nada poupados desde que nasceram, não é? Porque nós começámos a ter a recessão, começámos a ter as alterações climáticas, começámos a ter depois a Covid, depois, a ver, as redes sociais e mais este boom que depois é exponencial, não é? E realmente estes miúdos têm um viver do dia-a-dia, passo a passo, um dia de cada vez, e têm, não sei se receio, se falta de expectativa em relação ao futuro. E é uma geração muito pragmática, portanto eu estou-lhe a falar de adolescentes, aqui o meu colega depois falará dos mais pequeninos que ficam fora do meu âmbito de atuação, mas eu vejo nos adolescentes e naquilo que se chama agora adultos emergentes, que são aqueles que vão para a universidade e depois estão ali a fazer a sua carreira, a coisa que mais me choca neles é exatamente essa questão do pragmatismo sem sonho e sem ilusão, portanto é como se o sonho fosse um devaneio
próprios de uma geração, não sei, outra, e eles realmente estão ali muito focados nas notas, no dia-a-dia, e é muito difícil, e eu acho que isto, nós ajudarmos a manter a capacidade de sonhar, nem que seja sonhar com coisas disparatadas, eu acho que era muito importante. O pragmatismo destes miúdos, mais do que as outras coisas todas que possamos falar, assusta-me porque é demasiado sem sonhos, pronto, como se fosse demasiado adulto. E isso pronto, e não admiro, é evidente, no meio disto tudo aparecem as redes sociais, não é, que vamos falar mais daqui a bocadinho, mas as redes sociais, o digital tem uma coisa incrível, que está aberto 24 horas por dia, há sempre um fulaninho qualquer, numa altura qualquer, no Globo, que está, e depois ouvem-nos e ninguém critica de volta, portanto aquilo é uma aceitação total. E os miúdos refugiam-se ali, a pergunta que se põe não é se aquilo é bom ou se é mau, é o que é que devemos de fazer para o resto da vida ter interesse e para o resto da vida lhes dizer qualquer coisa. E os miúdos refletem muito nisso, que é do género, o telemóvel é fiel. Portanto, eu pergunto e ele responde, e se eu fizer a mesma pergunta, responde a mesma coisa. E, pronto, eles têm, depois é evidente que há outros meandros, não é, desta interação, mas eu acho que a regularidade, a paciência, a constância da relação deles com o smartphone é uma coisa que eles não encontram na vida, nem na escola, com as notas, nem no humor dos professores, que não é só os jovens que estão perturbados, os professores, era metade, 50% que estava perturbado em 2022 e imagino que era a mesma metade em 2024. Portanto, eles estão o dia todo nas escolas onde metade dos professores não estão perfeitamente bem, não é? E, portanto, há dias mais bem dispostos e há dias menos. Os pais, há dias mais e há dias menos, não é? Os amigos, há dias mais e há dias menos. Ali o smartphone está sempre igual, porque ele também pode desligar e fazer outra vez a pergunta, não é? Portanto, há ali uma constância que lhes agrada e uma relação do estímulo-resposta que lhes dá segurança e que eles são... eles têm não é verdade isto que eu estou a dizer, eles não estão seguros, eles têm a percepção que estão seguros, porque estão de um lado e estão à distância de um clique de uma coisa que eles controlam. Atrás do ecrã somos todos mais corajosos, não é? Pois, atrás do ecrã. É verdade, e portanto é isso, mais do que tudo, o que eu gostaria muito era de devolver a esta geração a capacidade de sonhar e de ter visão e de... Há ainda outro estudo, mas neste caso é de uma empresa privada de 2023, que dizia que 9 em cada 10 jovens usam redes sociais desde os 13 anos. E 13 anos é a idade em que é permitido já estar nas redes sociais. Muitos deles começam ainda antes. Esta exposição, além de ser muito continuada, o facto de ser tão precoce também é preocupante? Os fatores de risco somam-se todos e quanto mais fatores de risco, mais nós podemos prever que a coisa não vai correr bem, não é? Agora, eu não tenho uma resposta linear para isso, porque há jovens e há jovens. Há jovens que têm vidas terríveis em que os fatores de risco vão se acumulando e, paradoxalmente, temos ali uma pessoa articulada que consegue lidar com o dia-a-dia e consegue prever coisas. E depois, de repente, há uma pessoa que parece que tem tudo para estar estável e dá-lhe ali uma coisa e descompensa, não é? Portanto, nós, mais do que a idade, é o tipo de relação que eles têm, é o tipo de entorno, portanto, de contexto social e familiar que há. Por exemplo, um miúdo de 13 anos que gera a relação com o smartphone mais a família, aquilo é uma coisa de conjunto, é completamente diferente daquele que está num cantinho a ver coisas, não é? Ou todos juntos, mas cada um virado de costas uns para os outros, pronto, é diferente. E depois há miúdos que também têm alguma tendência porque a maior parte dos jovens com que eu falo dizem que não têm a questão do cyberbullying, por exemplo, que é uma coisa que nos assusta. Eles dizem não, eles são, ou eles julgam que são cidadãos competentes, e eles dizem não, aquilo tem um off, aquilo tem um denuncia, e eu, entre o off e o denuncia, não me meto em confusões. Portanto, a questão é eles terem essa assertividade de que aquilo é um instrumento e que é para eles controlarem e não ser controlado por eles. E porque às vezes o que é que acontece quando eles não carregam no off e não carregam no denuncia? É porque têm curiosidade de ver o que é mais para além. E essa curiosidade é falta de curiosidade de outras coisas. Portanto, o que nós temos é que tentar desenvolver muita curiosidade para coisas que não seja ir ver o que é que está no fim daquela coisa que o está a aliciar para ali.
Portanto, uma vez mais, é isso, a confiança, a competência e a conexão, é o resultado desse estudo do Observatório, é aquilo que nós temos para promover nos adolescentes, para eles não se meterem em trabalhos. Portanto, é serem confiantes, é terem conexões interpessoais com os amigos, com a família e com os professores e se sentirem-se competentes para conseguir controlar a vida deles nas suas mãos. Passamos então para o Rodrigues. Da sua experiência, tanto do consultório a lidar com crianças e adolescentes, como nas redes sociais, porque lida com muitos milhares de pessoas, como é que tem mudado esta relação dos jovens com os ecrãs e, em particular, com as redes sociais? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e cumprimentar e agradecer-vos também terem tirado um bocadinho do vosso tempo para virmos conversar sobre este tema. Eu gostava de começar um pouco atrás. Nós estamos a discutir algo que é quase como discutir o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e já vou explicar porquê. A verdade é que o consumo de ecrãs e de redes sociais por parte dos jovens é problemático, mas eu colocaria antes disso o consumo problemático que os adultos têm das redes sociais também. A maior parte dos adultos queixa-se de falta de tempo, mas em média, em Portugal, os adultos consomem pelo menos 2 horas e meia de redes sociais por dia. 2 horas e meia de redes sociais, na maior parte do tempo a fazer inutilidades, que é aquilo que nós fazemos nas redes sociais, geralmente. Eu não, aconselho a verem a minha página, peço desculpa, mas a verdade é essa, 2 horas e meia e depois não temos tempo ao resto. Isto, desde logo, mostra que nós adultos também somos vulneráveis ao efeito das redes sociais, que nós adultos vamos ser os responsáveis pelos nossos bebés e crianças, por mostrar este caminho aos nossos bebés e crianças, mesmo que possamos dizer, eu não deixo o meu filho usar. Se cada vez que o meu filho me vê a pegar no telemóvel, eu vou despertar a curiosidade. Isto é inevitável. Como se eu pegar numa faca, vou despertar a curiosidade, como se eu pegar num cigarro, vou despertar a curiosidade e, portanto, a forma como as redes sociais invadem a minha vida enquanto adulto vão condicionar o meu comportamento em frente aos meus filhos, ponto 1. Depois vão condicionar o meu comportamento em termos de permissão para os meus filhos, enquanto crianças, poderem ir espreitar um bocadinho. Muitos pais deixam os miúdos usarem os telemóveis próprios e dizer, eu não lhe dou o telemóvel, ele se quiser usa o meu. Se calhar isto é pior do que ter um telemóvel num aspecto. É que os telemóveis dos adultos não estão preparados nem formatados para serem utilizados por crianças. Não têm nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de crivo. E por muito bem intencionado que seja, aquilo que estamos a fazer é dar um objeto sem nenhum tipo de regulação para as mãos de uma criança, por muito que os pais até possam estar ao lado. Portanto, o exemplo, aquilo que nós vamos permitindo e depois, quando damos liberdade de consumo, a forma como deixamos os adolescentes utilizar, que vão ser o espelho daquilo que nós fazemos. E não só por imitação, vão ser o espelho daquilo que nós fazemos, porque a maior parte destes dispositivos, e nós quando falamos de ecrãs, falamos essencialmente dos dispositivos ligados à internet. O smartphone em si não é um problema se não estiver ligado à internet. Só que se não estiver ligado à internet, a maior parte de nós não quer saber do smartphone. E, portanto, o grande problema é esta ligação à internet. Porquê? Porque neste momento, o grande negócio das empresas tecnológicas é o tempo de atenção que nós despendemos nestes ecrãs. É isto que vende. Provavelmente, das pessoas que estão aqui presentes, se eu perguntasse quem é que tem aplicações pagas no telemóvel, se calhar ninguém tem. E nós sabemos, em bom português, que não há almoços grátis. E, portanto, se nos dão as aplicações todas de forma gratuita, o que é que estas empresas ganham com isso? Estas empresas ganham o nosso tempo de atenção, que depois vendem este tempo de atenção às empresas que as patrocinam. E, portanto, estes ecrãs são feitos para fixar a nossa atenção de uma forma extraordinariamente eficaz. E por isso é que os adolescentes utilizam, desculpa ao falar de adolescentes, vou olhar para ti, porque és aqui um ótimo representante, e depois até gostava de ouvir a opinião, vão fixar a atenção dos adolescentes como fixam a nossa. Pronto, eles imitam-nos, porque nos aprendem a imitar, mas os próprios dispositivos são feitos para captar a atenção. E para captar de uma forma subconsciente. Eu não quero ser chato do ponto de vista de neuroanatomia, mas só explicar-vos aqui 2 ou 3 coisas. Os nossos centros do prazer, os nossos centros que provocam bem-estar, são centros subconscientes. Ou seja, são centros que não dependem da nossa decisão voluntária e são centros que não nos dão uma percepção ou um entendimento. Nós sentimos o prazer e este prazer vai se ligar ao nosso córtex, que é a zona mais nobre, se pudermos chamar assim, do nosso cérebro, que é o nosso centro de decisão, principalmente o córtex pré-frontal, que vai dizer,
isto dá-me prazer e eu vou decidir fazer igual. Todos nós sabemos que se fazemos algo que nos dá prazer, depois se nos derem à escolha, nós voltamos a fazer. Quem prova uma francesinha sabe que não se pode comer francesinha só uma vez na vida, temos que repetir. E, portanto, a ideia é um bocadinho essa. E é isto que acontece com os ecrãs. Eles vão atuar diretamente e objetivamente nos centros do prazer e estão desenhados para isso. Ou seja, estes mecanismos são feitos para atuar nos centros do prazer, precisamente porque ao atuar nos centros do prazer vão provocar a vontade de repetir. Vão fixar a nossa atenção e por isso é que todos nós já passamos por a situação clássica de eu tenho que me ir embora, deixa-me só ver aqui este vídeo e a certa altura já estamos atrasados. Todos nós. Não são só os adolescentes. E por isso eu acho que nós temos que ser mais honestos connosco próprios e dizer o problema do consumo das redes sociais por parte dos adolescentes é um problema dos adultos. Somos nós que estamos a consumir mal, somos nós que estamos a dar mau exemplo, somos nós que estamos a criar as condições para que este consumo seja errado, logo desde a infância. E isto, por um lado, temos que ter noção da nossa responsabilidade, por outro, abre-nos um mar de oportunidades, porque aquilo que a maior parte das pessoas que lidam com adolescentes sente é que eu não consigo proibir as redes sociais aos adolescentes porque eles vão usar na mesma. Claro, o problema não está aí. O problema está na forma como nós introduzimos as redes sociais na nossa vida e a partir do momento em que introduzimos na nossa vida, como as deixamos introduzir na vida das nossas crianças. Os ecrãs, quando surgiram, tinham uma aura mágica. Parecia algo espetacular, opções infinitas de entretenimento, fantástico, ninguém antevia que tivesse algum tipo de problema e foram entrando bem. Como também entrou o tabaco, como entrou o álcool, como entraram outras drogas que parecia que tinham efeitos positivos e ninguém antevia o que vinha aí. Quando se percebeu que era negativa a utilização dessas drogas, por exemplo, percebeu-se que as crianças não podiam consumir, as crianças não podem beber bebidas alcoólicas, as crianças não podem fumar, e é isto depois que temos que discutir, a partir de que idade. Respondendo agora à questão, eu só tinha que fazer este parênteses só para justificar. Aquilo que eu vejo é uma preocupação cada vez maior do ponto de vista social em relação ao consumo. Acho que estamos a olhar para o lado mais visível, que é o consumo por parte dos adolescentes, mas estamos a esquecer o nosso. E nenhuma recomendação de utilização de ecrãs em idade pediátrica vai funcionar se atrás disso não houver uma recomendação para a utilização em idade adulta. Garanto-vos, ninguém vai conseguir controlar, porque a partir do momento em que nós não nos controlamos, não vamos conseguir. Se nós puséssemos mais de 90% da população a fumar e disséssemos os adolescentes não podem fumar, eu gostava de saber qual era a taxa de sucesso. E estou a dar-vos dados que é das redes sociais e dos ecrãs, mais de 90% das pessoas utilizam e depois dizemos às crianças vocês não podem utilizar, os adolescentes vocês não podem utilizar. E mais de 90% dos adultos utilizam. E, portanto, isto não vai funcionar assim, lamento. E se nós não somos capazes de controlar os nossos impulsos, muito menos será uma criança. É mais difícil ainda, porquê? Porque eu comecei por isso é que eu quis fazer esta introdução. Estes centros do prazer são subconscientes. Eles são estimulados sem depender da nossa vontade direta. E, portanto, como não depende da nossa vontade direta, nós estamos sujeitos a todos os estímulos que nos dão prazer e que atuam aí. E estes estímulos dos ecrãs são estímulos que estão especificamente desenhados para isso. Mas pegando no que disse a doutora Margarida, aquilo que vai acontecer é que se nós conseguirmos criar, e com as crianças isto é muito fácil, outras situações que estimulem igualmente os centros do prazer das crianças e dos adultos, nós vamos viver bem com muito mais regras que os ecrãs. Se nós nos esquecermos de como fazer isto e se não investirmos nesta estimulação dos centros do prazer, nós vamos estar todos no mesmo barco e ir na maré. E o cérebro... E só um parênteses, nós crescemos todos sem ecrãs e com o nosso cérebro moldado para responder a outros estímulos do prazer. E mesmo assim, todos nós condicionamos a nossa vida em vários momentos aos ecrãs. Cérebros que já crescem com esta estimulação tão intensa do centro do prazer, é difícil encontrar estímulos parecidos fora. É possível. A maior arma que os pais e as mães têm é serem mães e pais, porque é isto que vai mais potenciar a descoberta por parte dos filhos de outros estímulos que deem prazer. E este é o maior desafio. E tem que se começar nessas idades. Não é na tua idade que se começa, na tua idade pode-se ir ajudando, mas é naquelas idades que se começa, sem dúvida.
Já vamos também a soluções criativas para este problema, mas para já eu gostava que nos resumisse quais são as recomendações, porque as recomendações das sociedades de pediatria são cada vez mais apertadas em relação às várias idades. Sim, nós não temos recomendações universais, não há duas sociedades científicas que tenham as mesmas recomendações, porque a ciência constrói-se em tempo real e a relação aos ecrãs, os estudos vão se somando todos os dias e por isso é difícil. As recomendações da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria são as únicas recomendações portuguesas que tem. A DGS neste momento tem um grupo de trabalho para emitir recomendações nacionais, que é um desafio, porque passado um mês podem estar desatualizadas e é por isso que é difícil. Dizem que nos primeiros 3 anos não deve haver contacto com ecrãs. Depois, dos 4 aos 6 pode haver meia hora, dos 7 aos 11 1 hora, e isto, como compreendem, é difícil, mas se formos ali aos nossos vizinhos espanhóis, a recomendação da Sociedade Espanhola de Pediatria, por exemplo, é 0 ecrãs nos primeiros 6 anos de vida. Alguns de vocês estão a pensar que isto pode ser o país dos unicórnios, e se calhar pode, mas temos que perceber que as recomendações, mais do que segui-las com uma pala nos olhos, têm que ser momentos de reflexão. Para nós profissionais de saúde e para a população, se a recomendação é esta, vamos perceber o que está por detrás. E se depois, na minha casa, eu acho que o 0 até aos 6 é exagerado e até aos 4 ou 5 até deixo entrar, ok, mas com a consciência de que esta é uma caixinha de Pandora. Quando se abre, nunca mais se fecha, nunca mais. Vamos outra vez a dados. Eu queria falar com a Margarida sobre isso. A OCDE ajuda a perceber a dimensão. O Hugo já disse o tempo que todos nós adultos passamos em média, disse 2 horas e meia. 2 horas e meia. Mais ou menos em Portugal. A OCDE diz que um adolescente de 15 anos passa em média 2 horas e 40 minutos por dia em lazer digital, ou seja, mediado por ecrãs. São muito simpáticos. Escola, é muito mais que isso, são muito simpáticos. Durante a semana, ao fim de semana, 4 horas. Pronto, isto são dados da OCDE. Nos Estados Unidos o panorama é muito pior. Um relatório do Departamento de Saúde Pública diz que na adolescência as crianças podem passar mais tempo em ecrãs do que na escola ou a dormir. Ora, isto é um problema grave, obviamente. Estes dados sugerem que não é apenas o acesso às redes sociais, mas o excesso do tempo que passamos lá. Como é que se distingue uma utilização normal e saudável de uma que já é problemática? Tento desligar isto para não fazer feedback, já está bom outra vez. Olha, é interessante este estudo da OMS que nós fazemos em Portugal desde 98, portanto já há muitos anos. A pergunta com a relação com os ecrãs é a pergunta que mais tem mudado, porque nós tentamos, uma vez que o estudo se repete de 4 em 4 anos, manter as mesmas perguntas para conseguir monitorizar. É completamente ridículo manter as perguntas no que diz respeito ao computador, que é do género, a pergunta de 98 era se tem um computador em casa, não tem nada a ver. Portanto, está completamente, e por isso, como estava a dizer ali o colega, esses dados, quando saem, já são pelo menos 9 meses atrasados. Não é por causa do parto, mas é porque é fazer os estudos, escrevê-los, publicá-los, essas coisas todas. E isto está tão exponencial que provavelmente já não reflete o que se usa. Nós agora, recentemente, e vê-se isto de dia para dia, com a questão da inteligência artificial, os usos são imensos. E, portanto, quando nós falamos do tempo que se passa na net, tem que se perceber, há uma diferença clara e clínica, não é, entre o que é o uso, o que é o abuso e o que é a dependência. E não é tudo a mesma coisa. Portanto, e a dependência é um critério clínico que tem critérios, como passa a redundância, e, portanto, não é o abuso de muitas horas, é outra coisa. Pronto. O uso, eu tenho a impressão que é 100% dos jovens, não é? Portanto, eu, por acaso, dos meus estudos dá 99%, mas eu acho que aquilo só pode ser um erro de soma, porque eu não conheço ninguém que nunca tenha tido acesso a um smartphone por um bocadinho. E, portanto, a questão depois é o que é compulsivo e o que é que se faz no smartphone. É evidente que esta questão da dopamina e de ir ativar os circuitos pode ser complicado, qualquer que seja o uso. Mas, por exemplo, os miúdos às vezes estão a fazer pesquisas, não é? Outras vezes estão a telefonar, outras vezes estão a ouvir música no Spotify, exatamente a mesma coisa que faziam os pais deles em 98.
Portanto, a primeira coisa que os pais faziam no tempo de lazer era ver televisão. Os filhos deles é olhar para o smartphone, mas o ecrã é diferente, não é? A segunda coisa que faziam os pais deles era dormitar no sofá nas horas vagas. O que é que fazem os filhos agora? Dormitar no sofá das horas vagas porque estão cheios de sono, passaram a noite ali a tentar ver coisas, não é? E a outra coisa é ouvir música, que os pais ouviam música no MP3 e eles agora ouvem música também no smartphone. Se o tempo da música com os escutadores é contabilizado como um tempo de ecrã, então aí são 12 horas por dia, 10 horas por dia. Portanto, o que é que se vai fazer? Porque os miúdos telefonam uns aos outros, estamos a falar só de estar nas redes, estamos a falar de explorar os TikToks, pronto. É evidente, por exemplo, no meu consultório eu não tenho os miúdos, quando vêm à consulta, não estão... Até ver, eu disse isso hoje, não estão com o telefone à frente a fazer coisas, estão a olhar para mim e estão a conversar. Mas as mães que trazem bebezinhos, trazem o bebê com o smartphone para o meu horror e os pequeninos estão a ver no smartphone para a senhora conseguir falar comigo. Portanto, esta coisa que disse Desculpe interromper, eu já tive que chamar mais vezes, atenção, a mães e pais na consulta por estarem no telemóvel, em plena consulta, do que aos adolescentes. Tenho uma consulta de adolescentes desde 2010. Se calhar, conta-se pelos dedos de uma mão, os adolescentes que eu tive que pedir, desliguei isso, por favor, que estás numa consulta, mas a mães e a pais, seguramente, pelo menos 20 já foram. E que é engraçado. Mas porquê? Pela noção de que isto era importante. Mas para os adolescentes também é importante. Portanto, sabemos a forma como isto domina as nossas decisões. Desculpe. Não, mas é mesmo isso. Portanto, quando a criança vai crescendo, ela foi instruída para estar com aquilo, para não chatear. Pronto. E é evidente que isso é complicado e essa modelagem social é da maior importância, não é? E depois a outra coisa que é, então vamos fazer o quê? Também não estás no telemóvel, mas vamos fazer o quê? E eles, portanto, uma coisa que o telemóvel também nos distrai é da dimensão do tédio. Não sei, enfim, eu sou mais velha que vocês, mas eu passei muito tédio na minha adolescência. E o tédio não era mau, obrigava-me a inventar coisas para fazer e para não estar tão chateada e assim. E, portanto, neste momento eles têm um tédio que é de segundos e já têm que estar... E o tédio é verdade, é a gênese da inteligência, dizem alguns. Mas, portanto, basicamente é isso. O que é que se faz? Estão a fazer pesquisas, estão a estudar, estão a escrever. Nós, por acaso, agora não caímos nisso, mas eu tenho umas notas ali nas notas do smartphone que eu podia estar aqui a ler. Achei que parecia mal, dado o tema que estamos aqui a discutir. Mas eu tenho ser chamada a atenção, tenho o telemóvel em cima da mesa. Não é? E, portanto, isso é um tipo de uso. Outro uso é porque eles compram, comprar o bilhete, faz tudo no telemóvel, portanto, é muito difícil. E a outra, quando se chega à parte da adição, da dependência, muitas vezes, quando nós, do ponto de vista psicoterapêutico, tentamos ajudar uma pessoa numa dependência, uma das primeiras coisas é afastá-la do objeto da dependência. Não é possível fazer isso com as telas. Sim. Como é que vamos afastar as pessoas? É difícil detectar uma dependência, porque não há como afastar as pessoas do mundo dos ecrãs. Há ecrãs por todo lado, não é? E isso torna-se muito complicado. Tudo está baseado nos ecrãs. Por exemplo, tenho aqui o telemóvel porque não tenho relógio. Não, porque as pessoas já não usam relógio físico e para todas as áreas da nossa vida. E muitas usam smartwatches, que para além de ver as horas está a ver o que vê nos ecrãs. Mas está a ver, eu já não trago relógio exatamente por causa do telemóvel, portanto já não uso isso. Portanto, e depois há outra coisa, nos abusos, que é assim, portanto, o próprio equipamento está feito, foi estudado do ponto de vista das neurociências para conseguir ativar e manter ativado aquelas coisas em série, os TikToks que vão uns a seguir ao outro, aqueles que depois dizem para ver no primeiro comentário, aquelas coisas, isso é tudo. Mas depois temos que ver, alguém dizia, a propósito dos profissionais de saúde, se eles vendem cigarros, como é que nós não conseguimos não os vender? E a resposta é simples, é o dinheiro, não é? Portanto, é que os profissionais de saúde são uns pelintras, não é? E todos os projetos de investigação e de investigação-ação que nós temos, e as grandes companhias têm muito dinheiro. É a mesma coisa que os telemóveis. Já viu que os providers, as pessoas que estão por trás do fornecimento destas coisas todas, sabem-na toda, têm profissionais fantásticos, porque sabem muito de modificação de comportamento e sabem como é que se há de atrair as coisinhas para ficar ali. Os miúdos dizem só mais um bocadinho. Não é? Portanto, esse mais um bocadinho é o clique da dopamina. Há outra dimensão importante que já mencionaram, que é o conteúdo, ou seja, não é só o estar no telemóvel, é o que é que estamos a ver no telemóvel. E
obviamente, conteúdos potencialmente perigosos, desinformação, circulam muito facilmente nas redes, são valorizadas pelos algoritmos. Podemos citar aqui um exemplo que o Hugo falou nas redes recentemente, que era o Paracetamol Challenge, que é das coisas mais estranhas e bizarras que eu já ouvi na vida. Já agora, se quiser resumir o que é. Sim, é mesmo bizarro. É um desafio da internet em que os adolescentes se desafiam uns aos outros a ver quem consegue consumir maior quantidade de comprimidos de paracetamol e depois ver quem é que aguenta mais dias sem ir à urgência. Com dois problemas gravíssimos. O paracetamol é dos fármacos mais tóxicos quando se ultrapassa a dose terapêutica. Segundo, só se consegue evitar essa toxicidade se for dado um antídoto nas primeiras horas. Ou seja, eles tomam a maior quantidade e atrasam a ida. Porquê? Porque o paracetamol realmente não dá sintomas em sobredosagem, na maior parte das vezes. Quando dá sintomas, geralmente é quando já começa a ter atingimento do fígado, com lesão, muitas vezes irreversível, que acaba em transplante hepático ou pode ser fatal. E morreram miúdos em Portugal, que eu saiba não, mas na Bélgica, na Alemanha, morreram miúdos por causa disto. Uma pessoa pergunta-se, onde é que vão buscar estas ideias? Não sei. Porquê é que seguem isto? Muitas vezes por uma coisa que se chama viés de conformidade. Todos fazem, eu também vou fazer. E, portanto, o circuito vai-se alimentando a ele próprio, acrescentando depois a noção de correr riscos, de integração social, portanto, uma série de fenómenos que levam a que as pessoas vão atrás destes desafios. Mas este é um desafio com uma gravidade brutal. Mas há outros. Um era fazer surf no capô dos carros em andamento, outro era pegar fogo ao corpo, banhavam-se num líquido inflamável e pegavam fogo, porque em princípio o líquido inflamável queimava e não queimava a pele, tirando quando queimava a pele. E, portanto, houve queimaduras gravíssimas. Portanto, temos uma série de desafios na internet que vão tendo, volta e meia, alguma popularidade nas redes sociais e as pessoas a seguirem sem nenhum juízo crítico. Existe também uma nova subcultura online, também fiz um episódio sobre isso, que é o Lux Maxi, em que jovens são incentivados a martelar ossos da cara para ficar Sim. com a linha do rosto mais proeminente e mais bonitos. Bom, podemos ficar aqui a tarde toda a dizer coisas estranhas que acontecem na internet. Mas parece-nos que os pais têm uma verdadeira noção daquilo que os filhos estão a consumir e que sabem como guiá-los neste mundo tão estranho. Não, acho que não. Acho que os próprios adultos vão sendo surpreendidos e vão fazendo e seguindo coisas que provavelmente não se imaginariam há 2, 3 anos atrás. Mas acho que não. A internet está em constante mudança e bastou ver algumas caras aqui super admiradas ao falar deste desafio do paracetamol, como eu também fiquei admirado e, portanto, é impossível acompanhar em tempo real. Aquilo que nós temos obrigatoriamente de fazer é investir, eu diria que pelo menos 2 áreas. Uma é a literacia digital. Nós temos de ter mais literacia digital enquanto adultos, temos que ensinar às crianças, desde o início, o que é a literacia digital, o que é que alimenta algoritmos, o que fazer perante um conteúdo que nos parece nocivo, que nos parece errado, isto tem de ser feito. E outra é trabalhar competências sociais, porque nós ainda somos um ser em relação com os outros, e é isso que vai fazer a diferença, é isso que as máquinas não substituem. Em entretenimento eles são muito melhores que nós, em capacidade de análise as máquinas são muito melhores que nós. A inteligência artificial tem uma capacidade de definir padrões e de prever situações que nenhum de nós consegue sequer equiparar-se, mesmo nas suas áreas de expertise. E, portanto, o que é que vai fazer a diferença? Vai ser o nosso conteúdo humano e as competências sociais, o saber dizer que não, o saber ouvir um não, o saber respeitar os outros, o saber o que fazer quando eu me sinto ofendido ou magoado ou o que é que seja por algo que eu vi ou que ouvi. Portanto, isto tem de ser trabalhado desde o início. E a inteligência emocional, que é algo também que vai faltando e que eu acho que está um bocadinho na gênese destes consumos desenfreados e dos dados que apresentou de início. É a dificuldade em trabalhar uma boa saúde emocional na infância. Não falo em saúde mental, falo em saúde emocional de propósito.
E a adicionar aqui a estes conteúdos, temos também, fora das redes sociais, os videojogos, que também já são uma realidade muito antiga, digamos. Mas neste momento falava de como as empresas têm pessoas muito capazes a lidar com estas coisas, e muitos são desenhados para serem aditivos, são quase casinos em ponto pequeno. Dando um exemplo, por exemplo, o Roblox, que é jogado maioritariamente por crianças, cerca de 40% dos utilizadores são crianças até 12 anos, está cheio de caixas surpresa, de mecanismos que são usados no gambling, nos casinos. Isto é um problema grave. Como é que se lida com isto? Como é que se defende os jovens deste problema? Isso é um problema até porque estão os barões da tecnologia a providenciar coisas que nós estamos a tentar ver se gerimos. Eu não gosto da palavra controlar, mas de gerir. Tipicamente, epidemiologicamente, portanto, que eu não tenho assim nenhuma razão para dissertar sobre isso, mas é mais os rapazes que aderem aos videojogos e mais as meninas às redes sociais, não é? E depois dos videojogos ainda há outra coisa, à medida que o adolescente vai crescendo, que é os jogos, as apostas, não é? Os jogos, as apostas a dinheiro, com que eles conseguem empobrecer as famílias consideravelmente e arranjar problemas pelos próprios. Aliás, eu diria que eu também não tenho nenhum adolescente que vá à consulta dizer ele próprio: eu quero ajuda para largar as redes. Isso nunca me passou pelas mãos uma coisa assim. Vêm pela mão do pai, um bocado aborrecidos, e os pais vêm chateados porque o filho isto ou aquilo. Eles não vêm sozinhos. Mas a maior parte daqueles que se deixam vir é exatamente miúdos que se meteram em graves problemas à conta do dinheiro que gastaram deles, a essência deles, com a questão das apostas. E aí, uma vez mais, nós temos a ver como é que é possível, que seja possível que jovens consigam jogar. E nós temos a resposta a isto: o jogo dá muito dinheiro a outras pessoas, não é? Pronto, e, portanto, mas tipicamente há aqui uma genderização disto, com as meninas mais viradas para aqueles filmes recursivos e para as redes sociais, e os rapazes mais os jogos multiplayer, não é? E depois os jogos têm os ingredientes todos que falou o colega há bocadinho, que é o barulho, é as luzes, é a rapidez. E quando aquilo para tudo, o mundo é uma sensaboria total, porque não tem aquele andamento. Já viu, o barulho, aqueles jogos não é só serem aditivos do ponto de vista dos desafios. Não, tem uma grande barulheira, tem uma grande luz, tem um grande trepideio. Quando aquilo para, é uma anodonia total, é uma pasmaceira, pronto. Não. E pronto, e realmente é isso, o que é que nós havemos de construir em conjunto para conseguirmos tornar a vida um bocadinho mais agradável para eles, porque eu tenho esta ideia, pronto, e temos de ter algum trabalho sobre isso. Um adolescente não resiste a um bom desafio, até com a família. Então, se a família começar a construir estes desafios com eles quando eles são assim pequeninos, há esperança no futuro, não é? Tem que se começar a construir o diálogo e o gosto de estar juntos e a partilha, e esta ideia de fazer coisas juntos, em tipo cultura da família, logo ali desde pequenininhos. Depois as coisas acontecem mais ou menos naturalmente. Há uma cultura de família à volta de um passeio, de ver a natureza, de pescar, do que quer que as pessoas inventem, não é? Quando isso não há, e quando finalmente nós chegamos a casa exaustos a pensar assim: o que é que era bom que eles estivessem meia hora a fazer qualquer coisa. É natural, isso não é, nós não podemos criticar os pais por isso, é mesmo circunstâncias, como dizia o filósofo, que somos nós todos, as circunstâncias de vida que temos. Mas não há dúvida que se nós não conseguimos nós próprios modelar o eventual desinteresse das nossas vidas e aquele bocadinho que temos para estar sossegados, e que era tão bom que ele agora, porque os miúdos não vêm com um off, ao contrário dos smartphones, não é? Portanto, nós não podemos pôr um off para irmos tomar um banho de imersão, não é? Portanto, isso é aí que nós temos que andar, não é? Portanto, uma cultura familiar que seja promotora de alternativas às telas, não é? Esta questão da gamblificação de tudo daria também para uma discussão de uma tarde inteira. Não vamos entrar por aí, mas gostava de entrar em soluções. Neste momento o Parlamento está a legislar sobre isto. A Austrália tornou-se o primeiro país a avançar para uma proibição nacional de redes sociais para menores de 16 anos.
E este mês, Ursula von der Leyen anunciou que a Comissão Europeia está a preparar legislação sobre o acesso de menores às redes sociais. Ela diz uma frase interessante que é: a questão não é se os jovens devem ter acesso às redes sociais, é se as redes sociais devem ter acesso aos jovens. A questão das plataformas e de como elas ganham, não é? Em Portugal, o Parlamento aprovou em fevereiro deste ano um diploma do PSD que restringe o acesso livre às redes sociais e a outras plataformas a crianças até aos 16 anos. Entretanto, baixou as especialidades, está em discussão e, por acaso, a Margarida esteve nessa discussão, foi chamada também a dar a sua visão sobre o tema. Este diploma aumenta a idade mínima para acesso autónomo a plataformas redes sociais para os 16 anos, atualmente o limite são os 13. Entre os 13 e os 16, o acesso só pode acontecer com consentimento parental expresso, verificado digitalmente. Esta discussão foi promovida por uma petição pública e no Parlamento a autora da petição rejeitou o modelo de consentimento parental e defendeu uma proibição total até aos 16 anos, mesmo com a autorização dos pais, porque diz que o consentimento dos pais abre a possibilidade de os menos informados autorizarem, causando pressão nos restantes. Pronto, gostava de ouvir os dois sobre isto, qual é que é a vossa visão sobre o tema? Faz sentido proibir? Devia haver outras soluções? O que é que vos parece? Vou tentar começar a desembrulhar o que disse, porque isso tem aí tantas coisas. Vamos começar por aquilo que o colega já disse há bocadinho, e é muito verdade. Isto nós temos sempre que ver como é que estas coisas começaram. Nós fomos apanhados desprevenidos, porque se tivéssemos imaginado o poder aditivo destas coisas todas e a maneira como isto ia alterar as nossas vidas, tínhamos logo entrada em prevenção. Acontece, por exemplo, o Comitê Olímpico, no princípio do século, dava cocaína aos atletas para eles terem melhor prestação. Não era para os drogar, era porque achava que aquilo fazia bem à saúde, era assim, uma espécie de vitamina. Não é? O tabaco também era assim, aquela coisa fina. Não é? E realmente aumentava o desempenho, só que à custa do resto, no fundo é o que acontece agora. Exatamente. E agora, eu acho que do ponto de vista da mudança de comportamento técnica, a proibição, digamos que é a estratégia menor, não é? Portanto, nós agora temos que proibir porque distraímos-nos e agora estamos atrapalhados, estamos todos muito aflitos sem saber o que é que vamos fazer isto. O que é que acontece? A proibição tem que ser um detonador para acabar com uma situação que ficou caótica e que nós não estamos a controlar. Mas não pode ficar por aí, porque senão não vai resultar. Portanto, nós temos várias coisas que as proibições, ainda por cima na adolescência, estão mesmo a pedir estratégias de furar e de andar para ali e de encontrar outras coisas. Eu ainda conheço uma história pior, que a do paracetamol, que lhe conto depois, que essa então é mesmo de nos fazer encher de perplexidade. Portanto, não serve. Eu assumo que realmente nós fomos tão apanhados neste enredo, estamos todos sem saber o que é que vamos fazer. Até nós próprios, não é? Como é que devemos de gerir. Agora, só a proibição não vai resultar. Eles vão conseguir furar, vão ter gosto em arranjar estratégias para furar. Por exemplo, o algoritmo aberto vai fazer com que toda a gente passe a ter 16 anos, não é? E vai penalizar os pais que não são tão tecnológicos, que depois não podem servir dos smartphones porque não têm a chave digital para eles próprios. Sim, porque se toda a gente tiver que autorizar os menores de 16, alguém tem que saber que eu tenho menos 16 e eu tenho que dizer que eu tenho menos 16. E se eu não sei, se eu não tenho a chave móvel, eu não posso dar essa autorização a mim próprio. Portanto, nós temos que pensar as coisas a curto prazo, a meio prazo e a longo prazo, porque senão caímos na falta de sustentabilidade das decisões. Temos uma decisão que vai resolver um problema e que vai arranjar 40 daqui por 6 meses. Nós temos que pensar o que é que vai acontecer daqui por 6 meses. Eu estou aqui a ver várias coisas, por exemplo, que são os miúdos que não, durante o dia não conseguem minimamente estar no telemóvel, depois chegam a casa, aquele bocadinho que podiam estar com os pais, têm que ver as coisas todas. Portanto, nós temos que pensar. E depois outra coisa que é tão interessante, alguma pesquisa que os professores podem fazer com os alunos, não podem. E, portanto, nós não é só dizer, nós estamos todos desesperados, não há dúvida que estamos, porque isto é uma coisa, 2 horas e meia é otimismo, porque eu diria 4 horas e meia, 5 horas e meia, há miúdos que me dizem 10 horas, não é? Pronto, e eles acham aquilo normal.
porque estão a fazer tudo, estão a adormecer e a ver aquilo, eles estão a ver aqui debaixo dos lençóis e por aí fora. E, portanto, nós temos que ter muita serenidade, temos que começar por imaginar. Eu estava a ver um grande fórum nacional, intergeracional, porque não interessa achar que os mais velhos estão para um lado e os mais novos estão para o outro, não, intergeracional, em que nós vamos todos assumir o que é que vamos fazer para isto. Eu, por exemplo, os adolescentes não têm a dizer que querem sair das redes, mas os mais velhos, aqueles agora do cheque psicólogo que nos aparecem, que são adultos emergentes, esses miúdos, alguns, dizem que sim, que aquela questão do scrolling que lhes está a perturbar muito o foco nas suas carreiras, nos seus estudos, e eles já têm estratégias para isso, que é, chegam a casa e deixam ficar na entrada de casa e vão para o quarto ao fim. E depois dizem, às vezes vou lá correr outra vez só ver se não sei o quê. Mas já dá muito trabalho, que é exatamente o que nós usamos para o tabagismo, para ajudar a deixar de fumar, que é para separar as coisas e por aí fora. E eles próprios desenvolvem essas estratégias. Eu estou a ver, dentro da linha dos Dream Teams e dos grupos de participação de jovens, grupos de jovens a fazer brainstorming de como é que é onde gerir a utilização das redes de maneira a se sentirem bem e terem outra vida, a vida para além das redes, e eles próprios sentirem que foram eles que identificaram os problemas, que identificaram soluções, identificaram o modo de monitorizar as soluções, e aquilo é uma obra deles, não foram os adultos que andaram ali a pressionar. Tem que ser assim, porque senão isto vai ser assim muito complicado. Posso dizer que há uma tendência também recente no TikTok que é da mala analógica. Ou seja, nas redes sociais as pessoas estão a mostrar o que levam de analógico dentro da mala, a revista, o jornal, pessoas em grandes novidades, não é? O tricô, o crochê, estratégias para conseguirem sair dos ecrãs. Portanto, nós próprios estamos a tentar arranjar maneiras, não é? Mas gostava de ouvi-lo também sobre esta lei e o que é que lhe parece esta proibição. Sim, eu estou inteiramente de acordo. Eu acho que neste momento nós estamos deparados com um problema. Nós temos de perceber que nós já tivemos problemas relativamente semelhantes ao longo da nossa história. A maior diferença é a rapidez com que se instala tudo hoje em dia, com que se instalou esta questão. Quando nós demos por ela, já temos um problema maior do que um problema que demorou décadas a ser identificado, por exemplo, com o álcool. E por isso, isto é tudo muito rápido e a maior dificuldade é esta. Temos que encontrar uma solução. Proibir é a solução fácil, é verdade, mas como solução inicial, eu diria que é inevitável. É inevitável, se nós não proibirmos, por muitas estratégias que se encontrem para controlar a proibição, a verdade é que essas estratégias vão sempre afunilando e diminuem muito a utilização. Mas se for uma proibição isolada, realmente não vai ter efeito nenhum, muito menos o efeito que nós esperamos. Eu diria que, a par desta proibição das redes sociais, nós temos que regulamentar, e desculpem-me voltar a esta questão, o uso dos ecrãs em bebés e em crianças. As pessoas têm de perceber, e os ecrãs têm de vir acompanhados, como vejo os maços de tabaco, dizer não adequado a menores de 6 anos, de 8 anos, dizer o que é que seja estipulado. Não falo só das redes sociais, falo tudo o resto, porque as redes sociais vão ser a consequência natural. Os jogos, alguns deles funcionam como redes sociais, outros não são verdadeiros Roblox, mas mesmo outros que não são verdadeiras redes sociais têm mecanismos similares, que são os mecanismos que funcionam e que são portas de entrada. E, portanto, os adolescentes são um lado importante e vai ter que ser regulamentado com uma lei, é verdade, mas temos que trabalhar também para trás, porque as crianças que nós não estivemos a deitar a mão agora, daqui a 4, 5 anos, vão ser os adolescentes que vão sentir, outra vez, que estão a ser apontados o dedo e a ser a parte visível do problema quando eles são a ponta do iceberg. Eles são a ponta do iceberg. Podem ser a base do iceberg e vão ser daqui a uns anos, mas eles são a ponta do iceberg. Temos que trabalhar em conjunto também com tudo o resto. A questão da regulamentação de idades, ela sempre existiu. Peço desculpa, mas não sei se vocês têm noção qual é a maior mentira da internet. Há muitas. Mas a maior mentira da internet é: se tens mais de 18 anos, carrega aqui. Isto é a maior mentira da internet. Isto é só para entreter ou para desresponsabilizar quem acha que isto desresponsabiliza o que é que seja. Vai ter de haver mecanismos de controlo. Vai ter de haver mecanismos de controlo efetivo. Portanto, e mesmo esses, eu não estive na discussão da lei, mas fui acompanhando algumas questões, levanta muitas questões em relação à proteção de dados, a quem se cede
os nossos dados, à universalidade do acesso à chave móvel digital. Tem muitas questões, mas a verdade é que proibição, quer gostemos, quer não gostemos, vai ter de existir. Se for isolada, não vai funcionar, tem que ser acompanhada de uma utilização responsável por parte dos adultos e de um trabalho muito forte com as crianças, porque isto é tudo muito rápido. Temos um exemplo da proibição dos telemóveis nas escolas no primeiro e segundo ciclo. Na altura, no projeto piloto que se fez, as escolas relataram diminuição dos casos de indisciplina, confrontos físicos e ciberbullying e aumento de tempo passado na biblioteca em espaços de jogos e atividade física. Claro que, como diziam, a proibição vai fazer automaticamente com que quem queira aceder arranje soluções mas, como dizia, há uma diminuição do acesso e isso parece ser positivo. É útil, claramente útil, e é engraçado que alguns desses dados eram visíveis também nos alunos do secundário que não estavam sujeitos às proibições. Portanto, o efeito de contágio entre os miúdos também é interessante. Portanto, o efeito benéfico foi para quem sofreu a proibição e para os que não tinham a proibição, mas iam convivendo com quem teve a proibição. Portanto, não temos de ter medo de proibir, mas, por exemplo, nas escolas é preciso encontrar também soluções para os alunos estarem. As escolas hoje em dia são um tédio, têm todas alcatrão, um campo de basquete, um campo de futebol e pouco mais. E, portanto, também temos que encontrar, principalmente no primeiro ciclo, no segundo ciclo, soluções que despertem o interesse, a curiosidade e que façam com que as nossas crianças e adolescentes transformem o tédio em criatividade. Nós temos 3 Cs, 3 competências que estão associadas ao sucesso na idade adulta e começam as 3 por C. Uma é criatividade, outra é capacidade de resolução de problemas e outra é comunicação/cooperação. Isto consegue-se a brincar, mas a brincar literalmente. Só a brincar é que nós conseguimos estimular estas 3 competências ao mesmo tempo. Os ecrãs são um claro boicote a todas elas. É brincar não estruturado, é brincar com tédio. Às vezes eu converso isso com os pais na consulta. Quem é que acha que se nós pusermos uma criança de 3 anos a dizer, pronto, vamos brincar, e se não lhe dermos nada, quem é que acha que a criança vai ficar 5 minutos a olhar para o teto? Ninguém. Eles vão arranjar alguma coisa para fazer. Não temos de ter medo, não temos de estar constantemente a salvar os nossos filhos e a entretê-los. Não temos de ter medo. Deixem-nos estar a sentir-se aborrecidos. Eles, aposto que em menos de 1 minuto, a maior parte deles estão a encontrar soluções. Desafios. E se algum de vocês conseguir com uma criança com 3 anos, que não seja obrigado a dizer, olha, faz o que quiseres agora, que fique 5 minutos só a olhar para o teto, depois digam-me, porque tem que ser estudada. Eu marco uma consulta, não há problema nenhum. Considera que devia haver, nestas idades dos 13 aos 16 anos, em que pode haver uma autorização dos pais, por parte das plataformas, deveria haver um design específico para as contas de adolescentes, por exemplo, sem notificações ou os likes, não sei, há mecanismos que podem ajudar a que esta experiência não seja tão aditiva? Mas eles não querem, por definição do serviço do provider, não é? Portanto, ele quer ser aditivo, que é para conseguir prender o nosso tempo. Não faz sentido, pronto, essa parte não é o sentido deles. Eu acho é que esta questão que falou do contágio social e do contágio é muito importante. Por exemplo, não foi só pela proibição de fumar nos espaços públicos, que foi uma grande vitória nossa, nacional, não é? Que vai-se para a Espanha, passa-se a fronteira e vê-se logo que já não estamos em Portugal. Foi mesmo um bom sucesso do ponto de vista da saúde pública, mas o sucesso não foi só a proibição, foi que a proibição foi seguida imediatamente de uma mudança cultural e de tirar a aura de transgressor à pessoa que fuma e passar a ser uma pessoa que impacta o ambiente, ligado à proteção do ambiente, que fica com os dentes amarelos, tem mau hálito, e essa questão mudou a cultura adolescente e fumar passou a ser piroso em vez de ser uma coisa fantástica. E essa mudança da imagem do tabaco é que foi importante para manter o não fumar. Claro que os providers, neste caso do tabaco, já estão a inventar que não faz fumo e que não faz dentes amarelos. Agora temos os vapes. Que são os vapes, não é? Pois claro, porque os providers têm muito dinheiro e por muito que nós façamos uma mudança cultural, eles vão só imaginar o que é que vamos fazer
para aproveitar a onda e fornecer do outro lado. Portanto, é muito complicado. Por isso é que eu acho que os miúdos, além de todas estas coisas, eles têm que ter uma boa conexão interpessoal e um bom suporte familiar. Um suporte familiar não é para estar nas redes, é para estar noutros sítios. Pronto. E, porque isso também é importante. E não deixarmos que este assunto seja um braço de ferro que não deixa gerações de adolescentes também autonomizarem-se dos pais, porque isso pode ser um problema agora que nós temos. Todas as gerações de adolescentes, vocês não precisam me dizer, mas eu tenho a certeza, tiveram ali umas transgressões maiores ou mais pequenas que os vossos pais na altura, não é? E isso é importante para nós crescermos, é importante para nós sentirmos que o pai é pai e eu sou filho e eu vou crescer e fazer o meu caminho. Ninguém quer ficar colado aos pais para o resto da vida, isso não é nada saudável. E nós temos que mudar a cultura e não incentivar este supercontrole dos pais para os filhos, porque isto depois impede os jovens de serem autónomos. Desculpem lá, mas é que eu sou professora da universidade e aqui há uns anos começou a aparecer uma coisa inédita, que foi os pais que aparecem com os filhos para ver os horários, para dizer onde é que é a sala 3 e entram para me conhecer. Não pode ser. É para conhecer a professora do filho. E eu quando fui para o primeiro ano da faculdade, eu achava que era uma pessoa assim muito adulta, muito crescida, e agora é espantoso. Os pais arranjam o nosso telefone e telefonam-nos para dizer ele vai chegar atrasado, mas ele está com gripe. E para saber como é que os filhos estão a correr na disciplina, quer dizer, no ensino superior. Não pode ser, São estão adultos. a ver. Portanto, e vão protestar com a matéria. E pronto, são histórias interessantes, mas que é complicado. E nós não queremos isso. Nós realmente somos dos países da Europa, a propósito do HBC, que temos uma melhor ligação com a família, mas leia-se um excesso de dependência. Os jovens portugueses que saem de casa aos 18 anos para irem morar na sua casa são quase reduzidos. Também tem a ver com questões económicas e tudo, mas há ali uma cultura de ficar no bem bom, no fofo, nos pais, e os pais também gostam, pronto, não é? As mães e os pais são bem intencionados, mas eu acho que isso que está a dizer também justifica em grande medida os primeiros dados que trouxe. Da sensação de vazio, da sensação de infelicidade, da questão de não ter objetivos, porque por muito bem intencionados que as mães e os pais sejam, se não permitem que os filhos explorem, que os filhos falhem, que os filhos voltem a tentar e falhem outra vez e depois acertem, o que vai acontecer é que toda a linha vai perder sentido. Eu às vezes costumo dar um exemplo que é engraçado. Se nós compararmos o Messi com o Cristiano Ronaldo, aquela discussão que ficávamos aqui horas a ter, ok? O que é que nós temos? Temos de um lado uma pessoa virtuosa, o Messi, que mesmo sem grande trabalho teria tudo para ser dos melhores do mundo, e temos do outro lado uma pessoa muito boa, mas que à custa do trabalho ficou sublime. Qual deles é que tem maior autoestima? O que conseguiu, isto pode parecer assim, o que já tinha tudo para ser bom, ou o que teve de trabalhar para chegar lá? E que teve de trabalhar e teve de falhar pelo caminho e perceber que não era tão bom e trabalhar mais para chegar lá. Podemos discutir o que quisermos sobre este assunto, mas a verdade é que a autoestima se constrói com tentativa, falha, acertar, tentativa, falha, é assim que se constrói a autoestima. E nós temos que zelar para a autoestima dos nossos filhos. Se eu constantemente, de forma bem intencionada, ajudo o meu filho a superar os obstáculos dele e não o deixo falhar para desenvolver competências para ser capaz depois de ser ele a resolver, eu estou constantemente a castrar o desenvolvimento emocional, a autonomia e o seu bem-estar. E eu acho que as redes sociais contribuem para esta sensação de desalento e o consumo dos ecrãs, não tenho dúvida. Mas esta questão dos pais estarem constantemente a viver pela vida dos filhos, a não poderem ter os filhos sem fazer nada porque, coitadinhos, eles não vão saber o que fazer. Isto é bem intencionado, mas é profundamente castrador. E desculpem-me ser aqui instigador, mas isto é criminoso. Isto é criminoso. Queria aproveitar para abrir a questões à plateia. Não sei se depois desta conversa ficaram com dúvidas e inquietações. Quem quiser. Sim. Ora, uma excelente conversa, que devia até ser mais abrangente em termos de público, porque isto de facto é um hot topic hoje em dia. Há aqui umas questões que foram abordadas, mas não muito aprofundadamente. Eu vou meter-me na perspectiva de alguém que estaria em princípio contra estas novas tentativas de regular
o acesso às redes sociais. Não estou, atenção, mas vou-me pôr nessa perspectiva porque há muita gente que está. E vou colocar uma questão sobre os perigos, que é os potenciais perigos que é ter uma plataforma como o IDGov associado a um website, ou leaks de informação, coisas que podem acontecer, ter o nosso ISP, o Internet Service Provider, nós, o que seja, a ter acesso a esses dados todos, que o nosso cartão de cidadão, essas que nós estamos voluntariamente a aceder, qualquer adulto e também qualquer criança a aceder, e os perigos que isso pode incorrer, se justifica, no fundo, se esse sacrifício acaba por ser algo que tem de ser bem equacionado, assim dizer. Eu vou só dar uma resposta, eu desconheço a questão dos pormenores da lei, se calhar a doutora Maria poderá responder melhor que eu. Do ponto de vista médico e do ponto de vista de profissional de saúde, não tenho dúvida que justifica. Porque estamos a falar estamos a falar de adolescentes, mas vou usar a designação que é o superior interesse da criança. E a criança, aqui estamos a falar abaixo dos 18 anos. Nós temos algo que é claramente nocivo e prejudicial. Temos algo que não provoca nenhum tipo de benefício no consumo em idades precoces. Sabemos que é algo que é claramente prejudicial e, por isso, o superior interesse da criança tem de estar acima disso tudo. E existem esses riscos. A grande vantagem é que se pode pensar neles de antemão e tentar minimizar esses riscos. Se alguma vez vamos conseguir o risco zero em relação a isso? Nunca. Nunca. As clouds são a maior insegurança que nós temos por muitos mecanismos que possam haver. Agora, do ponto de vista de saúde, não tenho dúvida nenhuma que, pesando todo o prejuízo que advém daqui, individualmente para cada um e socialmente, com este agigantar tão rápido de consequências que estamos a ter, na minha perspectiva, acho que se justifica, mas a questão da discussão na especialidade... Não, mas eu não vou falar da lei porque eu fui chamada à lei para falar do que estamos a falar aqui, da nossa especialidade, não foi para meter naqueles pormenores. Eu acho que, basicamente, nós estamos todos de acordo que fomos apanhados desprevenidos. Isto é uma coisa que tem que ser dita, porque se nós tivéssemos sabido o impacto disto, por exemplo, quando apareceu a internet, não é? Nós tínhamos gerido logo o acesso. O problema é que damos um acesso ilimitado e depois agora estamos com a batata quente nos braços, que é o que é que fazemos agora? Esta acessibilidade que se tornou tão perigoso, sem estar a coartar todas as capacidades de ação, a individuação dos miúdos, essas coisas. Portanto, isto é um problema que nós agora temos que ter uma solução a curto prazo, mas também temos que pensar que o detonador da proibição não pode ficar por aqui, porque isso não existe do ponto de vista da transformação social. E, portanto, eu penso que a mudança da cultura, nós agora, por exemplo, eu posso-vos falar disso porque estive a rever um artigo que eu tenho que mandar para lá e que era muito interessante, porque exatamente os autores, que estão na área da saúde, estavam a ver até que ponto é que a utilização dos smartphones e o conhecimento sobre os algoritmos é interessante. E falou há bocadinho da questão da educação digital. Quando os miúdos sabem como é que o algoritmo funciona, esse conhecimento do algoritmo dá-lhes confiança neles e dá-lhes um empoderamento, eu não gosto desta palavra, mas não temos outra já, portanto, um empoderamento para conseguir lidar competentemente com os smartphones. E talvez por aí, portanto, alguns deles não têm noção de como é que aquilo funciona do outro lado. Já foi feito isso, por exemplo, para a publicidade, não é? Agora a publicidade não pode, feita por crianças, para crianças não pode ter coisas que não interessem ao superior interesse da criança, porque havia assim as crianças a ser usadas para fazer publicidade de outra coisa qualquer, isso também era assim tudo muito, muito obscuro. Nós agora já não podemos fazer publicidade a coisas como o álcool, como o tabaco, que se fez durante muitos anos, é uma publicidade de milhões, não é? E nós temos que ir por aqui, portanto, basicamente agora fomos apanhados, vamos restringir o uso, não é? Portanto, e praticamente, em vez de dizer proibir o acesso, podemos dizer restringir o acesso. Não é que seja, é um bocadinho a ideia, por exemplo, ninguém está a fazer não é proibir levar armas para as escolas em Portugal, ainda bem, caramba, não é? Há países onde não é, mas aqui é.
E não está aí nenhuma coisa à volta da proibição de entrar numa escola com armas. Não é proibido, não é permitido. Esta questão cultural é importante, porque nós estamos a discutir algo que realmente mexe connosco, mas é um fenómeno social que vai ser relativamente curto. Ou seja, nós vamos ter uma geração que vai perder privilégios. E ninguém gosta de perder privilégios. Isto foi como uma proibição nas escolas, a Selema que foi. A geração que vai perder privilégios vai ser a geração que vai dar mais trabalho. 5 anos depois desta lei entrar em vigor, provavelmente isto vai ser um não assunto. Eu lembro perfeitamente do meu pai e do meu avô estarem a discutir os dois quando passou a ser obrigatório o condutor usar cinto de segurança. E a conversa era, que disparate, então temos o volante à frente, porque eu quero o cinto de segurança, o outro ao lado, tudo bem. Agora o condutor, quem é que daqui se sente confortável em conduzir cinto posto? Ninguém. Portanto, passa a ser um não assunto. Estes fenómenos culturais, e depois podemos e devemos, de forma inteligente, fazer algo interessante, que é pegar na proatividade dos adolescentes, como foi dito há bocadinho, e instigar a ajudar a regular também o consumo por parte dos pais. Um bocadinho como aconteceu quando se ensinou as crianças a reciclar. Eu sei que isto é um exemplo clichê, mas é verdade. Trabalhar isto nas escolas, ajudar as crianças a trazerem para casa boas práticas também, mas claro que isto eles têm primeiro que perceber que é proibido para eles. Eles têm que perceber que aquilo lhes faz mal e que é proibido para eles. Quando eles perceberem isto, eles vão ser os primeiros a levar aos pais também. Agora, só vão perceber isto à custa de uma geração curta, mas que sim senhora vai sentir-se lesada com isto. E com direito, porque vão perder privilégios. Têm direito. Para minorar esse mal-estar desta geração agora, claro. Nós podemos tentar envolvê-los no processo. Claro, portanto, claro. Sim. Como é que nós vamos fazer com que isto seja? Por exemplo, eu escrevi agora um livro com miúdos de 10, 11 anos, em que foram eles que escolheram os personagens, e a preocupação deles não era eles, era a bisavó. Era a bisavó que punha as fotografias deles no Facebook e eles não queriam. E que publicava coisas deles não é? E os miúdos estavam aflitos porque ela fazia aquilo sem saber como e eles não sabiam como é que lhe haviam de dizer para não fazer. Portanto, nós temos que os envolver como parte ativa do processo da mudança cultural. E esta proibição nas escolas vai ser um elemento facilitador, não tenham dúvida disso. Sim. Porque o facto de eles estarem proibidos nas escolas vai fazer com que muitos não tenham o telemóvel tão cedo como tinham, e isto vai ser um elemento facilitador, não tenho dúvida. Uhum. Mais alguma questão? São duas, mas vai ser... Eu queria que o meu filho falasse, porque ele... Ele está a revirar os olhos, como bom adolescente que é. Em relação a... Não, ele não quer fazer nenhuma pergunta, mas eu acho que era importante ele dizer porque é que acha que a proibição não vai funcionar. Pronto, e passo já o microfone. A pergunta que eu queria fazer era... Eu sou Messi. Muito mais Messi. Mas não era essa a questão. Estamos a assistir a uma regressão de uma série de valores que são cavalgados também a partir das redes sociais, por partidos, movimentos extremistas, misoginia, racismo, xenofobia. Há vários estudos que falam de um aumento da violência nas escolas, agressividade, violência simbólica e não só. O eco que eu tenho de professores e de alunos vai também nesse sentido. E vai também no sentido, com base em alguns estudos europeus, de que os rapazes, de uma forma geral, são muito mais permeáveis às narrativas mais extremistas e a esta regressão do que as raparigas. E gostava de saber também um bocado a vossa opinião. E agora queria que o Francisco explicasse porque é que a proibição não vai funcionar. Então, eu venho particularmente de uma escola onde quase nenhum, se é que algum respeita, escola pública que quase nenhum, ou se é que algum respeita a indicação de não usar os telemóveis. A nossa escola não é uma proibição total, como a maioria. A nossa escola é do 3º e 4º ciclo, ou seja, do 7º ao 12º ano, mas nós temos uma condição que é só podemos usar o telemóvel no espaço exterior da escola, no caso nos recreios. Ninguém respeita, ninguém... principalmente nos dias de chuva ou nos dias de frio, onde o pessoal quer usar, mas fica desconfortável no lado de fora. Passam funcionários a dizer, por exemplo, guarda o telemóvel, ou eu vou tirar o telemóvel, eles guardam, quando o funcionário passa eles voltam a tirar. Por isso, eu gostava de saber qual é que é o método
que é sugerido Sim. para proibir ou para monitorizar o acesso aos... Acho essa tua intervenção super interessante, porque realmente a lei é o ideal e depois a forma como se executa vai depender das particularidades. E não há dúvidas que se nós quiséssemos monitorizar, usando a tua palavra que é muito mais bonita do que policiar, que é verdade, se nós quiséssemos monitorizar a execução desta lei, tínhamos de ter mais gente nas escolas. Tínhamos de ter mais funcionários e não temos. E, portanto, aqui vai partir um bocadinho, se calhar o que isto vai fazer vai ser atrasar a eficácia da lei e em vez de teres logo efeito num ou 2 anos, vais precisar de mais tempo porque este efeito de contágio vai ser mais lento, mas ele vai chegar lá. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, mesmo as escolas que dizem que não têm condições, que não têm número de funcionários suficientes para executar a lei, e é verdade, mesmo essas escolas, no dia em que haja alguém que diz vamos fazer uma vistoria nas escolas, as escolas que não cumprirem vão ser penalizadas, todas vão cumprir. Infelizmente nós funcionamos todos bem à lei de chicote, inclusive aos adultos. E por isso a solução seria ter mais gente. Não tendo mais gente, acho que tem de haver mais força de vontade de algumas escolas. Felizmente, na maioria das vezes, consegue-se pôr um bocadinho mais em prática do que aquilo que tu disseste. Noutras, nem por isso, e vai ser um trabalho um pouco mais lento. Mas isto é um fenómeno cultural, é como eu dei há bocado o exemplo do cinto de segurança. Este fenómeno é cultural e de contágio depois vai acontecer. Porque, para já, quem faz isto é quem tem a vontade, quem sente que perdeu os tais privilégios. Aqueles que entram agora e que já sabem que não podem usar, os pais já não vão dar. E ao não darem, isto vai ser tudo mais fácil de pôr a execução. São aqueles onde tu, se calhar, foste apanhada, aquela geração que é apanhada no retrocesso dos privilégios e que sente que é lesada de alguma forma, e são efetivamente lesados. Mas acredita que é para um bem maior. Mas já agora, esta geração que temos que lidar com ela, não é? Portanto, ninguém gosta também de achar que, aliás, pode ser até um desafio, não é? Como é que eles agora proíbem, como é que nós vamos? Eu lembro-me na altura da proibição, era ponto das listas para a Associação de Estudantes das escolas, aqueles que proíbem, que iam defender a proibição, não, e aquilo estava ali muito remido à volta disso. Agora, a propósito disso, houve uma escola que nos chamou e que nós fizemos um trabalho porque havia muita luta na escola e os miúdos andavam muito chacinarem-se uns aos outros à séria naquela escola, e realmente a nossa solução foi exatamente pensar o recreio, e isso às vezes também as condições físicas das escolas são importantes, pensar o recreio de tal maneira que o recreio tivesse muitas ofertas, e muitas ofertas capazes de despertar a curiosidade dos miúdos. Enfim, e dos mais graúdos. Eles, quando saíam, havia uns que podiam ficar a estudar, havia outros que podiam ficar na casa de banho, mas havia outros que podiam ir a estações que ofereciam coisas, leitura de estudo, leitura de contos, atividades físicas, desafios, charadas, e isso não só permitia às pessoas que estavam nessas estações ir monitorizando os jovens, não é? Como permitia aos jovens, num meio seguro, estarem entretidos e estarem satisfeitos, pronto. E isso depois é evidente que o que é que falta aí? Falta pessoas que consigam gerir esses espaços, não é? E, portanto, e os alunos, quando nós falamos com eles e perguntamos exatamente as condições físicas da escola, não passa pela cabeça de ninguém, vocês ou ficam dentro dos corredores ou têm que ficar na rua, então não há um espaço para estarem a fazer outras coisas. Não há, eu sei que não há, as escolas não têm essas condições. Mas estamos aqui com um grande desafio nestes próximos anos, que é como é que vamos remediar o disparate que fizemos aqui há uns anos, não tendo dado conta disto. Não é? Até há escolas com animais de estimação que foram buscar 2 cãezinhos, por exemplo, treinados, eu conheço algumas, e é giro, porque depois andam os animais de estimação nos intervalos, e a maior parte dos miúdos acabam por querer interagir e, portanto, acho que são projetos engraçados. Basta, um conselho que te dou enquanto aluno, juntem-se e usem esta proibição para reivindicar as tais melhores condições. Dizer, sim senhora, proíbem-nos, nós cumprimos, mas vocês têm que nos dar condições para fazer alguma coisa porque nós não temos onde estar quando está mau tempo. E puxem dos galões, chateiem quem decide.
Isso não é possível. Em relação à questão do sexo masculino, tem a ver com o desenvolvimento biológico mais tardio, a maior sensibilidade, não só, mas este é um fenómeno importante, que é este demorar mais na maturidade de algumas estruturas cerebrais. No início da adolescência, as primeiras estruturas cerebrais a desenvolver-se são as estruturas que compõem o chamado sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, onde estão os centros do prazer e todos os outros, o centro da raiva, o nosso controle mais impulsivo e, portanto, essa é a primeira zona a desenvolver-se e que nos rapazes é mais tardio, um bocadinho mais prolongado e torna-os mais vulneráveis a tudo o que sejam estímulos mais intensos, também do ponto de vista de discursos polarizados e de maior intensidade emocional. Acho que só que o Francisco queria nos responder e muito bem. Agora está? Eu queria dizer que algumas escolas até são capazes de dar alguns instrumentos para as pessoas conseguirem divertir-se, ou como é o caso das mesas de ténis de mesa, na minha escola no caso, ou matraquilhos, só que alguns alunos acabam por estragar os materiais. As 2 mesas de ping-pong estão a ser suportadas por mesas da cantina em baixo, porque já não têm apoio suficiente para se suportar normalmente. As redes já foram arrancadas e repostas. A mesa de matraquilhos foi colocada no final do 2º período, ou seja, para aí há 3 meses, e ela já está com um dos manípulos partidos. Temos 5 pianos disponibilizados pela escola, não só por esta escola, mas no agrupamento. Um deles está desafinado, mas os outros 4 estão em boas condições. Já foi um assunto que falámos na escola. Ninguém os usa, estão praticamente abandonados e pronto, a apanhar poeira, não são disponibilizados aos alunos, por exemplo. Mas outra coisa que eu queria dizer é que quando eu falei da proibição, da monitorização das redes sociais aos adolescentes, eu não me referia só apenas às escolas, mas como é que é suposto verificarmos isso de forma online. Por exemplo, em casa, como é que é possível verificar se uma pessoa tem a idade suficiente ou não para poder acessar? Há vários mecanismos, um deles é que já foi dito que é com a chave móvel digital, em que a chave móvel digital tem acesso aos dados do cartão de cidadão, aos dados de identificação pessoal. Eu não sei como é que se está a processar agora, mas lembro há uns meses ter tido uma conversa com uma inspetora da Polícia Judiciária que me disse que um dos mecanismos que estavam a estudar era eventualmente cada dispositivo estar associado ao local onde se introduzem os dados pessoais e o dispositivo filtrava as aplicações. Isto para quê? Para evitar que tu metas os teus dados pessoais numa aplicação que é gerida por uma empresa privada, a Meta, por exemplo. E, portanto, a ideia seria o dispositivo servir de filtro às aplicações com os dados pessoais. Claro que isto levanta sempre questões de segurança ou melhor, levanta questões de insegurança, mas é uma forma de minimizar alguns dos riscos de ceder dados pessoais. É teoricamente mais seguro ceder a um site governamental do que ceder a uma empresa privada. Vale isto o que valer. Mas já agora, verdade verdadeira, não há método ideal ainda, não é? E o meu problema, e o problema de nós todos, é que nós podemos propor uma coisa que seja tão deficitária que estamos a resolver um problema e a criar um outro problema a seguir, que é, por exemplo, de estarmos todos controlados com os nossos dados. Isso também é uma coisa que temos que ter cuidado, não é? Portanto, ainda não se sabe bem, era bom que soubéssemos, e porque depois também há outra coisa, que vamos criar uma geração de info-excluídos, que são os pais que não são tão tecnológicos assim e que não conseguem. Outro dia, um senhor, lá exatamente no Parlamento, o senhor estava a dizer que estava numa reunião de pais e estava a perguntar quem é que tem chave móvel digital, e só uma pessoa tinha, que era a diretora de turma que estava com ele, e portanto as outras pessoas não sabiam o que era uma chave móvel digital. Não é? Portanto, nós estamos habituados a esta coisa, porque nós temos que é preciso para isto e para aquilo e para aquilo outro. Agora, uma chave móvel digital vai fazer com que uma grande percentagem de pais deste país não consigam validar a sua... Eu queria a chave móvel digital porque precisava dela para prescrever claro, receitas, porque senão provavelmente não a teria. E, portanto, ainda não há boas soluções e nós temos de ter cuidado para não resolver problemas arranjando outros. Isto é um mal crónico que temos de ter
Muito cuidado. Temos de terminar, vamos a uma última pergunta. Eu sei que está animado e que mais pessoas gostavam de fazer, mas infelizmente já só temos tempo para mais uma. Pronto, eu não estive no início do debate, penso que não vou dizer nenhuma asneira nem contradizer o que foi dito. Eu sou um cidadão normal, mas tenho uma opinião muito formada, não sei se vou dizer asneira, e se calhar uma opinião bastante vincada e drástica. Eu penso que a proibição, na situação atual, não vai resolver nada, porque, em primeiro lugar, a não ser na sala de aulas, que o professor controla a sala de aulas e ali, de facto, não podem usar o telemóvel. Fora daí, quem é que vai controlar? Ninguém. É começar pelos pais, muitos porque não têm sequer literacia, e em primeiro lugar, não é? Porque temos num problema bastante diferente do que aqueles que foram aqui citados. É certo que fomos apanhados pela rapidez da evolução, é certo que tem algumas semelhanças com o tabaco e não sei o quê, mas estamos a falar de uma coisa completamente diferente. E, a meu ver, simples de resolver, mas evoluímos demasiado. Qual é o problema? É que ninguém neste momento tem o domínio da internet e das ferramentas que usamos. Nós, eu ainda agora, antes de vir para aqui, desliguei o computador e não tive que esperar 5 minutos porque uma aplicação diz que não, tenho que atualizar o antivírus. Portanto, nós... Peço só que se sistematize, desculpe, temos um pouco tempo. Pronto. Portanto, no fundo é isto. Nenhum de nós tem controle, domínio sobre as ferramentas, mas estamos totalmente dependentes porque nós agora já nem as obrigações legais conseguimos cumprir sem a internet. E depois, para reforçar esta minha ideia, só para terem uma ideia da monstruosidade que isto é que tudo isto está assente, as plataformas, no negócio. E o negócio é de tal forma, e atingiu já uma montanha que vou-lhes li na semana passada, as 5 maiores empresas dos Estados Unidos, digitais, a Microsoft, a Amazon, a Alphabet, portanto, a Nvidia, as 5 maiores empresas, portanto, eles estão a ganhar todos os dias. Na Bolsa, sabem quanto vale? São 18 bilhões de euros. Desculpa interromper, mas deixe-me só concluir. Isto é mais que as 5 maiores economias europeias, ou seja, valem mais que a Alemanha, que a França, que a Espanha, que a Itália e mais outra. Portanto, o problema está aqui. E mais, as redes sociais, outra ideia minha, pode ser o que é, são estradas sem polícia, ninguém controla. Quem controla as plataformas são os donos. É a mesma coisa que pormos a raposa a guardar galinhas. E, portanto, o problema está aqui. Enquanto os próprios Estados não têm controle nenhum, portanto, enquanto ninguém controlar isto, eu amanhã de manhã, quando ligar o computador, tenho que perder meia hora a saber o que é que me alteraram durante a noite. Portanto... Eu percebi, mas eu vou pegar naquilo que disse. Sim. E vou-lhe dar, se calhar, uma visão um bocadinho diferente, mas igual. É precisamente pelo facto de estarmos a travar uma luta desigual, pelo facto de estarmos nas mãos de algo que nós individualmente não dominamos, que não lhes podemos entregar às nossas crianças e adolescentes. E é por isso que o legislador tem que proteger as crianças e adolescentes de os entregar aí. Sozinho não chega, mas se nós não fizermos isto, estamos a entregar tudo de mão beijada, se não houver nenhuma tipo de proibição. Pronto, a proibição vai ter de existir, mas acompanhada de outras medidas, que foi aquilo que nós estivemos a tentar também conversar aqui. Mas estou de acordo. Bem, já agora eu gostava de... Pronto. Nós antes comprávamos uma televisão, a gente tinha domínio
estamos de acordo que temos aqui um desafio e um desafio que vai ser agravado nos próximos 5 anos, mas eu queria deixar aqui uma nota positiva que é assim, exatamente por causa disto, na senda daqueles grupos de jovens a nível nacional, com exceção de Viana do Castelo, que eu tenho organizado em Portugal desde 2015, não é? Eu gostava de deixar aqui para já, gostava ali que, com a autorização dos pais, se este jovem fique em contacto connosco, porque não é fácil falar numa plateia hostil de adultos. E, portanto, eu acho que é bom defender a sua ideia e eu gostava de ativar pessoas assim para criarem núcleos de resistência e de inovação. E a outra coisa é ali o nosso colega que Viana do Castelo é a única cidade em que não aderiu e eu agora não quero que isso me aconteça outra vez. Eu arranjo já sempre. E, portanto, para que são estes desafios? É exatamente para termos núcleos de jovens que podem estar interessados em identificar problemas, discuti-los entre si, propor soluções e depois aparecemos nós a dar palco a essas soluções. Eu posso fazer isso. Neste momento nós temos um projeto europeu que já foi baseado nestes meus Dream Teams e que se aparece um grupo de jovens que quer fazer coisas, quer discutir problemas e quer propor soluções e se ligar connosco, nós conseguimos dar-lhe voz e conseguimos pôr a vossa ideia no país, não é com os outros acessos que nós temos. Então, portanto, eu neste momento posso pôr pessoas num palco. Agora, vocês é que me têm que dar os conteúdos. E é muito mais giro dar conteúdos a mudar o país do que dar os conteúdos para não sei onde. E, portanto, eu deixo aqui este desafio, também deixo o desafio a si, e acho que nós temos que aguentar estes 5 anos ou 6 que estão daqui para a frente, em que, pronto, fizemos disparate, agora temos que ver como é que minoramos isto e saímos daqui o melhor possível, não é? Bom, temos de terminar. Obrigada aos dois e ao público também pelas perguntas. Foi muito interessante e até o próximo debate.